Convido aos irmãos que abram a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Atos, capítulo 9, do verso 32 a 43. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse momento em que vamos ouvir a exposição da mesma. Pedimos, abençoa, ó Deus, o propósito pelo qual o Senhor nos dá esse texto, ilumina as mentes e os corações, cumpra-se o teu plano na tua igreja. E também como o Senhor operou sinais, milagres, operou cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor continue operando a graça na tua igreja, especialmente naqueles que ainda não vieram a Cristo, que o teu Espírito Santo, ó Deus, opere com a palavra e traga vida dentre os mortos, aos que o Senhor chamar ao teu evangelho e unir a tua igreja. Assim oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Atos dos Apóstolos ou Atos de Jesus Cristo através dos apóstolos. Então, é muito interessante observar que nesse relato nós temos sinais e milagres que fazem paralelo com aqueles milagres que Cristo Jesus fez em seu ministério terreno, cura de paralíticos, temos também ressurreição, como da filha de Jairo, ressurreição de Lázaro. Então, nós vemos no livro de Atos que o que está acontecendo aqui é que Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo à destra de Deus Pai, continua operando milagres, continua operando segundo o seu poder, milagres de fato através dos seus apóstolos autorizados, milagres que apontam para o maior milagre, que é a salvação de um pecador, a conversão de um pecador que é trazido da morte para a vida, que é, de fato, liberto por Cristo de enfermidades espirituais, conforme sabemos que a humanidade está morta em seus delitos e pecados, está enferma pelo pecado. Então, o livro de Atos, a pregação do Evangelho aponta para Cristo, aponta para a obra de Cristo, para os milagres de Cristo, como Deus encarnado, como Deus homem, o Deus Trino opera pela sua palavra salvação de pecadores.
Dessa maneira, então, vemos que o livro de Atos é a sequência do que Jesus começou a fazer e a ensinar. E através da pregação e dos milagres, então, o Senhor Jesus está estabelecendo a sua igreja aqui nesse período apostólico, a igreja primitiva. Então, o propósito é esse: Cristo, a conversão dos pecadores, o estabelecimento da igreja. No nosso texto, nós temos o apóstolo Pedro fazendo viagens para dar assistência à igreja. Esse é o contexto do nosso texto. No versículo anterior, nós vemos que havia paz na igreja, depois de perseguição. A igreja na Judéia, a igreja em Samaria e na Galileia estava em paz. E Pedro, apóstolo em Jerusalém, apóstolo de Cristo, ele então, como apóstolo, ele irá fazer a supervisão dessas igrejas, ele visita as igrejas e, nesse contexto, então, ele prega o evangelho, sinais são feitos ali. A igreja, irmãos, então, nessa altura da narrativa, ela já partiu de Jerusalém, a igreja, então, também ela chegou a Samaria, e essas cidades aqui descritas, essas cidades, Lida, Jope, elas estão na fronteira da Palestina. Então, é como se na narrativa de Atos, Lucas está caminhando a partir de Jerusalém, Samaria, e o evangelho, então, está indo até os confins da terra. No próximo capítulo, o evangelho ele é enviado, Pedro irá pregar na casa de Cornélio, um gentil. Tudo isso, então, aponta para o avanço da igreja, conforme Jesus orientou os apóstolos. Que o evangelho deveria ser pregado tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. O ministério de Cristo, através dos apóstolos, então, ele será visto aqui na cura de um paralítico há 8 anos, talvez uma doença, talvez um derrame, alguma situação que aconteceu com esse homem. O que acontece é que o texto nos diz que ele está há 8 anos paralítico, e também a ressurreição de Dorcas, que também o nome hebraico Tabita, muito parecido com aquela situação com Talita nos evangelhos. E esses milagres e a pregação, a conversão destes, apontam, irmãos, acima de tudo, para o fato de que a bênção de Abraão, a bênção da aliança prometida no Antigo Testamento, está chegando aos gentios, o evangelho está sendo pregado, e o poder de Jesus Cristo está sendo manifesto. Ele tem, o nosso Senhor, toda a autoridade no céu e na terra. Então, essa sessão aqui é preparatória para a chegada do evangelho entre os gentios, na casa de Cornélio. Ali na casa de Cornélio haverá um derramamento do Espírito, marcando uma situação semelhante ao que aconteceu em Jerusalém, no Pentecostes, também em Samaria. Então há um grande evento prestes a acontecer, a inclusão dos gentios na igreja, e é evidente que Pedro também faz parte disso. Pedro irá ser um pioneiro pregando aos gentios, e isso é importante. Iremos comentar essa participação de Pedro na evangelização dos gentios, porque muitos entendem erradamente a ênfase bíblica no ministério de Pedro aos judeus, mas Pedro, de fato, também pregava aos gentios, e os apóstolos, em geral, pregavam a todo tipo de pessoa, toda classe de pessoa, judeus e gentios, o que há uma ênfase, mas não há uma limitação no ministério do apóstolo Pedro. Outra situação preparatória aqui no nosso contexto para essa situação do avanço do evangelho entre os gentios é a conversão do apóstolo Paulo, que nós observamos no capítulo 9. Paulo também, ao se converter, e há uma ênfase no seu ministério aos gentios, ele já inicia sua pregação ali em Damasco, depois vai a Jerusalém e depois voltará nas suas viagens missionárias, pregando em suas viagens. Claro que Paulo também prega a judeus, ele vai às sinagogas, mas há uma ênfase aos gentios, mas não a ênfase no sentido de que ele só pregue aos gentios. Não há essa separação tão rígida como alguns afirmam.
Após o avanço da igreja a partir de Jerusalém, depois Samaria, temos conversões em Asdod, Lida e Jope. Irmãos, diante disso, irei tratar dessa sessão, desse texto, sob o seguinte tema: o Evangelho em direção aos confins da terra. O Evangelho em direção aos confins da terra. Em primeiro lugar, veremos as viagens de Pedro além de Jerusalém. Então, em nosso texto, Pedro, apóstolo, pastor da igreja, ele participa dessas viagens de assistência para a igreja, talvez, e pelo contexto alguns podem dizer viagens missionárias, mas o fato é que Pedro está atendendo a necessidades da igreja. Que igreja é essa? Igrejas que foram plantadas pelos dispersos, da perseguição. Igrejas, então, tudo indica também, nós vimos Filipe pregando ao eunuco e ele foi como que transladado para uma cidade chamada Azoto, e esta cidade está nessa região costeira em direção a Cesareia. Então, tudo indica, a igreja se espalhou para além de Jerusalém e Samaria. A igreja, então, ela está nessa região costeira ali, a Judéia. Igrejas plantadas talvez pelos dispersos, ou talvez Filipe, diácono e evangelista, foi responsável também por esse trabalho. O fato é que há uma igreja do Senhor, há uma igreja que está dispersa nessas regiões por uma questão geográfica. Há uma igreja. E o que marca essa unidade da igreja, e é uma coisa interessante, uma questão interessante, uma ênfase do nosso texto, o que marca a unidade dessa igreja é que todas essas igrejas estão debaixo da supervisão apostólica. Então, todas estão debaixo dessa supervisão, debaixo da doutrina dos apóstolos. Estamos argumentando, temos aí Pedro, a viagem, no caso ali da Jope, a cura de Enéas, o texto de Dorcas, mas eu quero ainda voltar a essa pergunta. Pedro é apóstolo apenas aos judeus? Claro que Pedro é um líder da igreja em Jerusalém, é um das colunas da igreja em Jerusalém. Mas é muito claro no nosso texto e nos próximos capítulos ali na casa de Cornélio, que não é a ideia bíblica, como muitos missiólogos gostam de enfatizar, o evangelho deve ser pregado a toda criatura. E os apóstolos pregavam para todo tipo de pessoa, sem separação cultural, étnica, linguística, qualquer coisa assim. Claro que havia uma língua franca, né, que era o grego naquele contexto, ou pregavam aos judeus nas sinagogas, na sua língua, mas o fato é que pregavam para todos os tipos de pessoa. Paulo também tem um ministério voltado aos gentios. Paulo também tem um ministério, aos judeus, apesar de ser conhecido como apóstolo aos gentios. Suas viagens missionárias irão em direção aos gentios, mas é evidente, vemos ali no texto, que ele sempre ia às sinagogas e pregava aos judeus. Então, o avanço da igreja até os confins da terra é uma tarefa apostólica que Cristo deu aos apóstolos, e nós vemos aí nessas duas sessões, onde temos Pedro em Lida e Pedro também em Jope, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Irmãos, em segundo lugar, nós veremos no nosso texto os milagres de Cristo e o avanço do Evangelho. A partir do verso 32, temos a cura de Enéas. A descrição, lemos esse texto no início do sermão. Então, veja que Pedro vai aos santos. Os crentes são chamados santos, não ainda cristãos. Só em Antioquia, mais à frente, os crentes serão chamados cristãos. Mas havia igreja ali, os santos que habitavam em Lida. E o texto diz que havia um homem que jazia 8 anos paralítico. Tudo indica um crente, alguém da igreja, é possível. A próxima sessão, que vai do verso 36 em diante, é a ressurreição de Dorcas. Essa sim, claramente o texto diz, uma crente piedosa, possuía muitas boas obras. E isso mostra que, tanto as igrejas que haviam ali, quanto estes convertidos, que o Senhor já tinha eleitos ali, estava reunindo a sua igreja nas fronteiras da Palestina.
E aí é instrumental no nosso texto a presença de Pedro, a pregação da palavra, mas também essas curas para o crescimento da igreja, como vamos ver. Então há dois milagres aí, uma cura e uma ressurreição. Ambos os milagres, irmãos, apontam para Cristo. No milagre da cura de Enéas, veja que Pedro se volta para Enéas no verso 34 e diz: Jesus Cristo te cura. Então, a autoridade apostólica, o milagre, Pedro diz claramente: Jesus Cristo te cura, é uma obra de Cristo. Toda a glória deste milagre é tributada a Cristo. Os apóstolos são apenas instrumentos, meios pelos quais Cristo executa a sua obra. Claro, são homens que têm dons e vocação, autoridade para realizar estes sinais, mas o milagre é de Cristo. E o texto diz que ele diz: levanta-te, arruma o teu leito. O homem imediatamente se levantou e arrumou o seu leito. Que arrumar o leito significa mais ou menos assim: você, quando arruma o seu leito, a ideia é que você usou sua cama à noite, agora não vai precisar, então arruma o leito. Então, aquele homem que ficou, imagine, 8 anos morando numa cama, um homem paralítico, 8 anos morando, agora ele é curado e Pedro diz: Jesus Cristo te cura, arruma o teu leito, ou seja, ele agora não vai mais ter aquela cama como a sua casa, digamos assim, ele arruma a cama e irá seguir o seu dia, até que, obviamente, iria precisar novamente dormir e descansar e usaria a sua cama. E o texto diz que ele imediatamente se levantou. E houve conversões ali, através da pregação do Evangelho e dos milagres, e do milagre operado por Cristo, através de Pedro. Pessoas se converteram, pessoas se interessaram pelo Evangelho. Então, o versículo 35 diz que os habitantes de Lida e Sarona viram isso e se converteram ao Senhor. Então, Pedro, ele não é um mero curandeiro, operador de curas, de milagres, ele é um pregador, ele é um apóstolo, ele aponta para Cristo. Os milagres apontam para Jesus Cristo, eles abriram a oportunidade para a pregação do Evangelho, são o prosseguimento, como afirmamos, do ministério de Cristo, isso é muito claro no texto. Também, da mesma modo, a ressurreição de Dorcas. E isso, irmãos, aponta para o fato de que Cristo continua a operar seus milagres. O Cristo ressurreto tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Milagres que, então, marcam o poder de Cristo, a sua glória, cura de um paralítico, ressurreição de mortos. Deus usou os apóstolos para fazer os mesmos sinais na igreja primitiva, e nós sabemos que esse milagre aponta para algo que diz respeito à igreja em todas as épocas, que é pessoas sendo ressurretas dentre os mortos. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Deus envia a sua palavra, o seu Espírito, e Cristo continua operando o grande milagre, que é a conversão de pecadores, a cura de almas, a cura de pecadores no sentido de cura de almas, salvação, ressurreição, porque estão mortos espiritualmente, e só Cristo pode fazer isso. É como Pedro disse para Enéas: Jesus Cristo te cura. Nós somos instrumentos, a igreja prega o Evangelho, mas Cristo é aquele que cura pecadores, e nós cremos nos milagres. A nossa religião, ela é uma religião histórica que crê em milagres, e se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Como Paulo cita, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas não é esse o caso. Nós estamos aqui diante da palavra, nós cremos no Senhor, fazemos parte da sua igreja por sua graça, porque cremos em tudo que está revelado aqui, cremos em Deus, nos seus milagres. Deus é soberano na história para intervir, para curar. Nós oramos por pessoas enfermas, Deus
atende. Os apóstolos tinham essa vocação, esse dom especial. Deus quis usar de modo extraordinário nestas curas, mas Deus é o mesmo e Cristo continua a operar da mesma maneira. E isso aponta, claro, como eu disse, para algo maior ainda, que é a regeneração de um pecador. E isso vai contra, irmãos, toda a mentalidade ateísta, secular, ou as pessoas vivem como se Deus não existisse, e vivem uma vida totalmente alheia às Escrituras, à palavra de Deus, e diante de uma suposta ciência não creem em milagres, e volta a dizer, nossa fé é histórica. Deus é o Deus vivo, verdadeiro, que se revela na sua palavra, Cristo é Senhor, e os seus milagres continuam sendo operados. A salvação, ela é uma possibilidade, porque Cristo morreu e ressuscitou. Fora disso, não haveria esperança, mas graças a Deus, sabemos que estas coisas são assim. Então, todos esses milagres, eles apontam para este fato, a salvação em Cristo Jesus. Só Cristo pode fazer estas coisas. Também nós vemos aí a cura desta discípula, Tabita, traduzido por Dorcas, notável por boas obras. Não há a mesma fala de Pedro para Tabita, ela está morta no caso, né? Mas não há uma palavra de ordem diretamente para ela, como Jesus falou com Lázaro, que estava morto dentro do túmulo, ou como Pedro se dirige a Enéas. Mas nós vemos que Pedro, acompanhando aqueles que o chamaram para ver a situação de Dorcas ou Tabita, Pedro fez todos sair e se ajoelhou, ou seja, não foi algo que fluiu de Pedro, ele ora a Cristo, ele pede a Deus, ele se senta ao lado, e o Senhor Jesus opera esse milagre, essa ressurreição, e só após isso, então, Pedro, tomando Dorcas pela mão, apresenta então aos discípulos, apresentou-a viva aos discípulos. Então, os dois milagres falam de Cristo, apontam para Cristo, os apóstolos são apenas meios. Claro que também o propósito é a pregação, e é o que acontece também no segundo milagre, verso 42. Isto se tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. A igreja, então, avança a um crescimento, que é o terceiro ponto que quero argumentar em nosso texto, o crescimento da igreja em direção aos confins da terra. O versículo 35 fala do crescimento na primeira cidade de Lida, o versículo 42 aí em Jope. Então, pessoas vieram à fé pela pregação, os milagres apontam para Cristo, os milagres abrem a porta, mas eles vieram à fé pela pregação. O apóstolo Paulo nos diz, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, os milagres têm esse propósito. Mas tem algo interessante, irmãos, que eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa questão. E algo interessante é meditarmos para os nossos dias. E, claro, sempre isso foi importante, mas eu quero enfatizar para nós aqui. Perceba que o texto está demonstrando para nós o avanço da igreja. É o avanço da igreja em direção aos confins da terra. E como é que a igreja é edificada? Como é que a igreja ela é construída? E é evidente que não são usadas pedras, mas a pregação do evangelho. A igreja avança por meio da simples pregação, o anúncio de Cristo. Cristo é anunciado. O poder do evangelho é manifesto nesses atos milagrosos do Cristo ressurreto. O Cristo usa os seus instrumentos, mas é muito interessante ver isso, porque muitas técnicas muitas vezes são usadas de crescimento de igreja e as pessoas acham que está faltando algo para que a igreja cresça, mas é muito evidente para nós que um instrumento, então, Cristo, por meio do seu apóstolo, por meio da pregação, dar crescimento à sua igreja, as pessoas são unidas à igreja, atraídas e unidas à igreja.
Porque o grande milagre, então, enfatizado na palavra de Deus, é o mesmo milagre lá, é o que precisamos aqui, para que a igreja avance e cresça, que só Cristo pode fazer, que é converter pecadores. Então, nós precisamos, da mesma maneira, confiar em Deus, crer na sua palavra, anunciar o seu evangelho, orar ao Senhor pelos perdidos e saber que só Cristo realmente tem esse poder e o Senhor nos diz como devemos fazer, os instrumentos, os meios, e não é por meio de questões materiais ou humanas meramente. Deus usa a pregação de modo especial, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Outra coisa que vemos em nosso texto, a igreja estava em paz, desfrutava de paz, o apóstolo Pedro então viaja para dar assistência à igreja, e nessa jornada Pedro encontra esses crentes, esses que fazem parte da igreja, ou pelo menos é o caso de Dorcas, que sofreu uma situação, uma aflição, no caso de Dorcas, a própria morte. E isso nos mostra, irmãos, que na soberania do Senhor, o Senhor usa situações angustiosas, de aflições, de enfermidade, para a sua glória e para o avanço do Evangelho. Ou seja, nem sempre doença é punição de pecados. Nem sempre doença é punição de pecados. Jesus, quando curou um cego de nascença, perguntaram para ele, ele pecou, os pais dele pecaram, e Jesus disse, não foi nem ele, nem os pais, foi para que seja manifesta a glória de Deus. Então, nós sabemos disso, os eleitos de Deus passam por dificuldades, por sofrimentos, por lutas, semelhantes a de qualquer mortal, de qualquer um que está aí fora, que não faz parte da igreja. Os crentes passam por essas questões, pode ter enfermidade, pode adoecer, pode falecer em algum momento, e isso não quer dizer nada com relação se é punição de pecado ou qualquer coisa, isso não, faz parte, e nós sabemos, não compreendemos o porquê do sofrimento, de todo sofrimento, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito, e dentro do plano de Deus, algumas vezes, o Senhor permite estas coisas para que o seu nome seja glorificado e para o avanço da igreja. Então, o Senhor pode usar os sofrimentos tanto para nos santificar e também para avançar a sua obra. Então, Deus usa, as pessoas observam a reação dos crentes, a sua piedade, até mesmo a graça de Deus operando na vida dos crentes, e isso aponta para Cristo, porque eles sabem que somos cristãos e Deus pode usar essas coisas para avançar a sua obra. Outra coisa que o Senhor usa para avançar a sua obra, e está no nosso texto, é a piedade no caso de Dorcas. Aí é uma crente piedosa, uma mulher que usava das suas boas obras por amor a Cristo para servir as viúvas e pessoas ali ao redor, obras que evidenciam que era uma mulher crente, que evidenciam uma fé verdadeira. O texto diz que ela, de fato, é discípula. Então, havia uma discípula, verso 36, havia uma discípula, por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Então, é evidente, o texto deixa claro que ela é crente, que ela é discípula, e por consequência desse discipulado, de ser uma seguidora de Jesus, da sua conversão, da sua piedade, da sua santidade, ela tem boas obras e fazia isso de acordo com a palavra de Deus. E aqui é muito interessante, porque essas boas obras dessa mulher, elas evidenciam para nós verdadeira fé, como já disse, aponta para Cristo, e mostra também a importância das boas obras, porque para nós talvez pode ser, se a salvação é pela graça e tudo mais, qual o lugar das boas obras? Então Dorcas é um caso que exemplifica. A verdadeira fé conduz ao amor e às boas obras. É muito evidente isso no nosso texto. Veja o amor das mulheres aí, dessas mulheres, por essa mulher.
O texto nos diz, no verso 39, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então, o amor, a fraternidade, a piedade, as virtudes, e tudo isso não é por qualquer coisa, é porque essa mulher era crente, era convertida, era piedosa, era uma mulher, uma discípula que andava com o Senhor, e isso cooperou para a glória de Deus, para o avanço do Evangelho, e é algo interessante. Mas, irmãos, então nós vemos que tudo aqui no nosso texto aponta para a glória de Cristo, o Evangelho sendo pregado a todas as nações. E também uma coisa do nosso texto interessante é que, como falei, Jerusalém, Samaria, agora nas bordas da Judeia, é uma só igreja. Pessoas de línguas diferentes, fazem parte de culturas diferentes, fazem parte da mesma igreja. Foram recebidos debaixo da mesma igreja. E todo esse capítulo produz o contexto para o que não veremos hoje, mas na sequência, a questão da conversão e da pregação de um gentio, Cornélio, mas o texto termina de modo muito interessante no verso 8, dizendo, no verso 43, dizendo que Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor, chamado Simão. Um curtidor, irmãos, ele é alguém que mexia com algo que era impuro para os judeus. Eles tinham que lidar com carcaças. E eles colocavam aqueles pedaços de couro em água, o cheiro era muito ruim, eram animais mortos e, de fato, um judeu não iria querer estar nesse contexto dessas coisas impuras. Então, de fato, Pedro ficar na casa desse curtidor, isso é preparatório, isso nos mostra, aponta para esse avanço do evangelho que irá ser pregado entre os gentios, porque veremos que Pedro irá pregar para um gentio e há todo aquele sinal, daquele avental com animais impuros. Então, o Senhor está trabalhando e quebrando esse legalismo judaico, o evangelho vai ser pregado aos gentios, considerados como impuros para os judeus. Então, há um ponto de transição nesse momento da narrativa. Pedro, então, fica na casa de um homem considerado impuro aos judeus. Pedro, então, como Jesus, também isso é um segmento do ministério de Cristo. Lembra que Jesus andou com pessoas consideradas impuras, com pessoas que ninguém deveria ser achado juntos. Então Pedro agora ele está na casa de um curtidor. Então o evangelho avança, tudo isso glorifica ao Senhor, os milagres apontam para Cristo, vimos a importância da pregação, a unidade da igreja do Senhor e que o Senhor também opera milagres, especialmente a regeneração de pecadores. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a experimentar essas realidades também nos nossos dias e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé para a oração final. Em seguida a bênção e cantaremos a doxologia. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra que nos é dada, escriturada, inspirada e preservada pelo Senhor, e que revela Cristo, ó Deus, a tua glória, a glória do Senhor Jesus. Também, ó Deus, o poder do teu evangelho, o avanço deste entre as nações. Saber, ó Deus, que o Senhor cumprirá todo o teu propósito através da igreja. Pedimos, ó Deus, venha o teu reino sobre esses dias em que vivemos. Necessitamos que o Senhor opere estas curas, milagres de regeneração, de ressurreição dentre os mortos. Ó Deus, abre portas para a pregação do teu evangelho. E aqueles que ouvem o teu evangelho, ó Deus, aqueles que são eleitos do Senhor, que o Senhor possa operar esse grande milagre de salvação. Assim capacita a tua igreja, nos enche do teu espírito, abençoa, ó Deus, todos os meios de graça
e que a pregação seja plenamente cumprida segundo a tua vontade. Assim oramos, te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém.